Paulo foi preso por causa da sua pregação aos gentios e porque, segundo eles, ele havia introduzido um homem da cidade de Éfeso naquele local. Isso nos faz entender todo o contexto desta carta também aos Efésios, e que nós falaremos um pouco mais à frente. Mas lembro a vocês que esta carta, Paulo está buscando mostrar, desde o início do capítulo 1, que os gentios já haviam sido escolhidos antes da criação do mundo em Cristo Jesus. Consegue entender? Ele foi acusado porque um homem de Éfeso estava dentro do templo. Os judeus o rejeitavam. E agora Paulo escreve uma carta dizendo para eles, lá dessa cidade, vocês já tinham sido escolhidos por Deus em Cristo antes da fundação do mundo. A pregação de Paulo incomodava os judeus, porque eles compreendiam o mundo através da existência de dois homens e um muro entre estes dois homens. Deixe-me explicar melhor o que significa então para os judeus, né, a figura de dois homens e um muro. Ao longo dos anos, os judeus foram construindo uma teologia exclusivista, onde passaram a se verem como detentores da graça, do amor e da pessoa de Deus. Essa teologia foi sendo construída por uma má interpretação do projeto de Deus para a humanidade. Quando Deus escolheu Abraão, Deus o escolheu para abençoar todas as famílias da terra, todos os povos da terra, conforme nós podemos ler em Gênesis, capítulo 12, versículo 3. O pastor Décio falou disso nesta manhã, mas eu quero ler também esse texto com vocês. Gênesis 12, verso 3, diz: abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Todos os povos. A palavra etnia, que pode ser povos, raças, famílias, serão abençoadas. Contudo, os descendentes de Abraão passaram a se ver como os escolhidos de Deus. Eles interpretaram o ser um povo exclusivo como ser o único povo amado e desejado por Deus. Quando Deus diz, vocês são para mim uma nação santa, propriedade exclusiva, Ele não está dizendo que Ele, Deus, é uma propriedade exclusiva. Ele está dizendo que eles são para Ele propriedade exclusiva, entende? Só que esse povo fez uma distorção disto. E com isso eles transformaram Deus em algo exclusivo para eles. Dessa forma, dividiram o mundo. De um lado do muro, judeus. E do outro lado do muro, os demais povos, chamados de gentios. Gregos, árabes, todos os demais povos, coreanos, chineses, portugueses, brasileiros, todos esses povos, não judeus, são todos, para eles, gentios. O mundo então passa a ser dividido de forma figurada pela existência de dois homens, um representando o povo judeu e o outro o gentil, e entre eles um muro. Por isso que o apóstolo Paulo escreve neste capítulo 2 aos irmãos de Éfeso, dois povos somente, que vão virar um só. Mas esse um gentil, eu volto a dizer, representa todos os outros povos, que para eles eram tudo um só, gentios.
E Paulo então está tratando disso, ele usa essa figura agora de linguagem. Por isso, 2 homens e um muro. Na carta aos Efésios, Paulo mostra claramente o quanto a tradição religiosa de Israel era excludente e xenofóbica. A forma como eles tratavam os gentios em seus dias mostra o quanto eles os desprezavam, ao ponto de não permitirem que eles entrassem no templo, conforme nós lemos. Lembro que Paulo estava preso ao escrever estas palavras, acusado de ter levado Trófimo, um irmão de Éfeso, ao templo. E com o fim de mostrar aos irmãos de Éfeso que eles não eram menos amados por Deus, Paulo escreve mostrando então o estado anterior deles, como eles eram tratados pelos judeus, e aponta um novo estado em que eles se encontram em Cristo Jesus. E como Cristo então os vê. E é por isso que ele começa, quando a gente lê aqui no verso 11. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios. Era assim que eles tratavam, vocês eram gentios, os judeus faziam isso. E quando eles colocavam o rótulo de gentil, ele estava querendo dizer para aquelas pessoas, vocês não têm o amor de Deus. Paulo vai falar sobre isso, vocês estão sem Deus. Como se Deus fosse manipulado por eles. Deus, preste muita atenção, não é judeu. Jesus, o homem, nasceu judeu, mas o Cristo revelado não é judeu. Ele já existia antes dos judeus. Ele já existia antes de toda a criação. Ele não é brasileiro também, como dizem por aí, né? Não, ele já existia antes de tudo isso. E aí ele está dizendo, então lembre-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão. Já existia nos judeus um bullying, né? Olha lá os incircuncisos. Era assim mesmo, eles não tinham amor pelos gentios, não. Mas, veja o que ele vai dizer no 13. Agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados, mediante o sangue de Cristo. Cristo Jesus traz vocês para perto, Cristo Jesus abraça vocês, vocês foram aproximados mediante o seu sangue. Não importa mais como os judeus olhavam para vocês, não importa se eles expulsam vocês daquele templo, mas Cristo Jesus, Ele os trouxe para perto. É isso que Ele está querendo mostrar para aquele povo. Mediante o sangue de Cristo, judeus e gentios foram aproximados.